Olá, estudante, tudo bem? Estamos aqui em mais uma videoaula de História do Brasil 1, né, o período que corresponde ao Brasil Colônia. E a gente, no módulo 2, Conquista e Colonização da América Portuguesa, a gente vai trabalhar a unidade 2, as políticas da colônia. E aqui, só para relembrar, né, que nesse módulo a gente já trabalhou na última aula, né, na unidade 1, a gente trabalhou um pouco da perspectiva do início da colonização, né, e as suas políticas de expansão, a análise também do primeiro contato através da carta do Pero Vaz de Caminha, e tudo isso serve, gente, de subsídio para a gente poder entender um pouco desse cenário colonial político-administrativo. Então, o tempo todo a gente vai estar falando do mesmo período, né, em diferentes áreas, vertentes, exatamente para a gente poder trabalhar com todas as perspectivas e com a sociedade na sua, né, complexidade e completude, né? Então, a gente trabalha com um ponto de vista político, étnico, cultural, social, né, e também econômico, né, como a gente também vai trabalhar sobre a economia colonial, enfim, as suas formas de produção, né, e, enfim, então, sempre trabalhando com diversas perspectivas, né, dentro desse mesmo período colonial aqui. E aqui, né, como a gente viu, inclusive, na última aula da unidade 1, a gente viu que 1530 marca o início dessa efetiva ocupação colonial, né, aqui na América Portuguesa. Então, a partir desse momento, a gente viu, né, que houve a questão da expansão dos bandeirantes, o conflito entre os bandeirantes e os jesuítas sobre a política dos indígenas, mas também é um momento que, do ponto de vista político-administrativo, a colônia se fundamenta como um organismo, né? Ou seja, como que vai ser organizado administrativamente essa colônia. Se pensa isso, principalmente a partir de 1530. Então, é exatamente nessa política de administração colonial que divide a colônia em grandes faixas de terra que os capitães, que são governantes escolhidos pela realeza exatamente para administrar, eles vão simbolizar dentro das suas respectivas capitanias um monopólio da justiça, ou seja, eles dizem o que é certo e o que é errado, das terras, eles são os donos, e também militar, que é eles que comandam, né, as milícias que organizam, né, a segurança dessas grandes faixas de terra. Então, veja, quem são esses capitães? Eles são principalmente uma pequena nobreza portuguesa. A grande nobreza, a alta nobreza portuguesa, ela ainda vai estar neste período com seus olhares e investimentos para a região africana e também para o comércio com o Oriente. Então, é aquele momento em que, apesar, né, de haver o início efetivo da colonização aqui no Brasil, são os pequenos nobres, né, que vão estar à frente dessa colonização e, né, sendo esses capitães que são, né, justiça, né, e também administradores, né, dessas capitanias aqui na colônia. E aí a gente vai ter, né, dessas diversas capitanias, nós vamos ter tanto sucessos quanto fracassos, né? Na verdade, a política das capitanias com, né, diferentes capitães, cada um sendo o seu próprio vice-rei, vamos colocar aqui entre aspas, da sua região, ou seja, sendo o principal representante, né, governante de sua região, deu certo para alguns e muito errado para outros, né? Então, qual foi o sucesso? As capitanias, né, como, por exemplo, a capitania do Tomé de Souza, que depois vira, né, inclusive um governador geral, né? São capitanias que, a partir do investimento agrícola e da diversificação de produção agrícola, vão conseguir muito sucesso. Agora, outras capitanias que vão investir, por exemplo, no pau-brasil, ou vão investir naquelas expedições em busca de metais preciosos, né? Ou que vão sofrer ataques das incursões francesas, que é o caso das regiões Nordeste e Norte, são capitanias que não vão obter sucesso na sua tentativa, né, efetiva de colonização e retorno econômico. Então, o sucesso ele vai ser replicado e o fracasso vai ser evitado, né, nesse sentido de investimento na colônia. Aqui é importante destacar o seguinte: há uma discussão, um debate historiográfico que afirma que esse modelo de capitanias, que se divide em 6 marias, o que são as 6 marias, né? As 6 marias são uma subdivisão da capitania. Então, o capitão ele já tem uma divisão da faixa de terra, que é entre os capitães. Os capitães, eles, a partir do momento que eles são dono daquela faixa de terra, eles vão subdividir a terra.
sublocar, né? Eles vão dividir a terra deles entre outras pessoas e essas outras faixas de terra, dentro da faixa de terra dele, que é dividida, são as sesmarias, né? Então, há uma distribuição de terra por parte da realeza, que distribui entre os capitães, e os capitães vão dividir as suas terras entre outras colonos investidores, né? Enfim, ou uma outra pequena nobreza, ou até mesmo familiares, que é o que acontece muito, né? E vão subdividir de novo essa terra. Essa terra subdividida são as sesmarias, né? Que foi a principal política de distribuição e colonização de terras aqui na América Portuguesa. O que acontece? Esse modelo de você pegar um território, dividir ele e depois subdividir ele, é um modelo que se assemelha muito ao quê? Ao feudalismo. No feudalismo, você é senhor da sua terra, mas você divide a sua terra com seus vassalos, que, por conseguinte, podem dividir a sua terra entre camponeses que vão só produzir e dar uma grande parte da produção para esses vassalos, que vão dar a grande parte da produção para o senhor feudal. Então, veja, é bem similar, né, a política das sesmarias com o feudalismo. E existia, na verdade, ainda existe, um debate historiográfico falando sobre um feudalismo brasileiro, sobre a presença do feudalismo aqui. Porém, um ponto que é fundamental na questão da refutação dessa teoria do feudalismo brasileiro é a fiscalização constante da coroa. O tempo todo, essas políticas de divisão de terra, elas estão voltadas para a realeza, para a coroa, para fazer cumprir a missão dada pelo rei, pela coroa portuguesa. Em nenhum momento, apesar, porque onde se assemelha, né? Se assemelha pelo fato de que o senhor feudal, ele não precisa necessariamente, ele não é o rei, né, daquela terra, e ele não deve, né, ele é vassalo do rei, e ele também não deve satisfação em relação à sua terra para o rei. Ele é, na sua terra, tem o monopólio da justiça da terra e dos militares, né, assim como os capitães tinham. Só que os capitães tinham o monopólio da justiça da terra e dos militares a mando do rei e servindo ao rei. Os senhores feudais não tinham. Então é aí que a teoria é refutada. Toda essa perspectiva de subdivisão de terras e mesmo o monopólio que os capitães tinham sobre a justiça, ainda assim era a mando do rei a serviço da coroa portuguesa. Então existia uma devoção, existia um cumprimento de ordens e também uma fiscalização constante da coroa para com essas terras que unificava esse projeto político de colonização. No feudalismo, não havia uma unificação de senhores feudais em torno do rei, por exemplo. Os senhores feudais, inclusive, muitas vezes, né, faziam articulações políticas e derrubavam reinados. Então, enquanto no medievo o feudalismo ele era uma balcanização, ou seja, uma distribuição de terras e cada um era senhor feudal da sua própria terra, aqui cada um é capitão da sua própria terra, mas todos a serviço do rei, cumprindo ordens do rei e sendo fiscalizada pelo rei. Então, é aí que se refuta a história, né? Essa perspectiva historiográfica, que hoje, inclusive, já está em desuso, né? De que houve um feudalismo aqui no Brasil. E aí, dando sequência, eu quero aqui mostrar as capitanias, né? A gente tem aí diversas capitanias que estão espalhadas nessa imagem. As capitanias, elas estão tanto em faixas de terra horizontais quanto verticais ali em cima também, tá? Essa parte norte-nordeste aí é onde houve diversas incursões francesas e também holandesas que dificultaram muito a vida de quem era capitão dessas regiões, por exemplo. E aí, quando se vê que essa política das capitanias foi, em suma, um fracasso, né? São 2 ou 3 capitanias que conseguem ter um sucesso em relação à produção econômica e à efetiva colonização. Em 1548, né, o rei resolve nomear o quê? Um governador-geral, que é o Tomé de Souza, que inclusive era capitão de uma dessas capitanias e que tinha obtido sucesso através tanto da diversificação quanto da produção agrícola do ponto de vista econômico, né? E aí a gente tem um trecho aqui, né, do Martins 2015. Depois que o rei soube da morte de Francisco Pereira Coutinho, que foi um capitão, tá, da região que hoje corresponde à Bahia, né? Depois que o rei soube da morte de Francisco Pereira Coutinho e da fertilidade da terra da Bahia, bons ares, boas águas e outras qualidades que tinham para ser povoada, e juntamente estar no meio de outras capitanias, determinou povoá-la e fazer nela uma cidade que fosse como coração no meio do campo, onde todas se socorressem e fossem governadas. E assim nasceu Salvador. Né? Basicamente, a gente está vendo aqui um relato que dá origem, né, ao investimento de que Salvador seja o centro
governativo, né, da colônia. Inclusive, lá vai ser a sede do governo geral da colônia, né, onde o Tomé de Souza vai trabalhar, e outros governadores gerais também. Mas você veja, né, um capitão morreu, né, e ele morreu, inclusive, num ataque indígena. Você vê como os indígenas tinham grande resistência na região, né? Foi num ataque indígena que o Francisco Pereira Coutinho, que era um dos capitães, né, foi, enfim, morto em combate e, né, se o capitão está sendo morto em combate, imagina o restante, né? E aí definiu-se como um fracasso, né, a região da Bahia, e que depois, através do Tomé de Souza e de outros governadores gerais, vai se tornar, né, o centro, né, da governança na colônia. E aí, Tomé de Souza, vai ser muito importante a gente analisar ele como primeiro governador geral, porque é ele que vai acimentar e consolidar a ideia da colonização através das capitanias. Porque aqui a gente não suspende as capitanias, tá? Ainda existem vários capitães. O que acontece é que o Tomé de Souza, como governador geral, ele tem autoridade sobre os capitães e sobre as terras deles. Ele pode tirar um capitão e colocar outro, ele pode dissolver uma capitania ou unificar, enfim. E aí o que ele vai fazer aqui? Basicamente, ele vai tornar a política de assentamento em massa de colonos efetiva. Ou seja, a política das Seis Marias, da divisão de terras, ela deixa de ser aplicada em uma ou outra capitania para ser aplicada em todas elas, inclusive dessa forma fazendo com que as terras sejam ocupadas e também que seja uma resistência tanto às incursões francesas, por exemplo, na região norte-nordeste, como também às resistências indígenas que também estavam defendendo seus territórios. Para além disso, ele é que vai, né, trazer uma certa segurança nos aldeamentos e colégios jesuítas, tá? Então, ele vai ser o grande responsável por permitir que os jesuítas consigam, né, avançar também rumo ao oeste, assim como os bandeirantes, e acimentarem lá as suas aldeias indígenas para poder catequizá-los, né, e civilizá-los. E também, né, como os jesuítas são aí a primeira instituição de ensino, né, no Brasil, nessa época América Portuguesa, a gente também tem uma importante política, né, dos colégios jesuítas, sendo fundamentada no governo da política de Tomé de Souza como governador geral. Além disso, essa diversificação econômica, que foi o que ele fez na capitania dele, ele aplicou nas demais capitanias. Então, ele trouxe, por exemplo, o gado bovino, né? Então, além da produção agrícola, a produção agropecuária também fazia parte, né, da política do Tomé de Souza, no intuito de diversificar a economia e possibilitar, assim, que, ora, numa crise de produção agrícola, se tivesse ainda uma rentabilidade através de outras produções com uma economia mais diversificada. As Seis Marias, como eu disse, foram intensificadas, né, e aplicadas em todas as capitanias, dentro da perspectiva do assentamento em massa de colonos, né. Houve a intensificação do tráfico negreiro, exatamente porque ele enxerga, né, o quanto que os indígenas são uma grande resistência. Então, é um momento em que se intensifica o tráfico negreiro. Obviamente que aqui não é o ápice dessa intensificação, isso vai acontecer a partir principalmente de 1600, e a gente vai analisar, né, esse momento em que a mão de obra escrava indígena passa a ser inferior ao quantitativo da mão de obra escrava africana. E também, fazendo parte dessa política do Tomé de Souza, a gente tem a consolidação da administração pública. Ele vai criar as câmaras municipais, né, que vão atuar dentro das primeiras províncias aqui na colônia, que vão servir essas câmaras municipais, principalmente através de representantes, né, esses representantes que são, né, colonos, principalmente ligados à produção do açúcar, né, à produção exportadora, enfim, ou seja, não é qualquer um, né, que pode ser representante nessas câmaras municipais, mas ele vai consolidar uma administração pública, ou seja, um lugar onde as coisas são decididas. Ele vai instituir os juizados, né, também. Então, a questão da justiça vai deixar de ser exatamente um monopólio do governador ou do capitão para ser uma questão pública, né, com juízes que decidem as questões conflituosas entre os colonos ou entre jesuítas e colonos, por exemplo. Então, o Tomé de Souza é quem vai acimentar e consolidar o projeto colonial português na América Portuguesa. E aí, em 1580, a gente tem a União Ibérica. E a União Ibérica, a união entre Espanha e Portugal, ela se dá a partir da morte, né, do jovem rei Dom Sebastião, né? A morte dele dá uma crise sucessória,
e aí vai findar, né, com a coroação do Filipe II da Espanha. Então, quando um rei da Espanha, né, é coroado como também rei de Portugal, a gente tem a União Ibérica. Um projeto político, inclusive, há muitos anos aventado, né, por ambas as coroas, né? Era um projeto político tanto de uma nobreza portuguesa quanto de uma nobreza espanhola. E aí, de 1580 a 1640, a gente vai ter a União Ibérica. Essa União Ibérica, ela vai se gestar a partir de uma crise e ela vai se findar a partir de uma crise. A crise que gesta ela é essa, uma crise sucessória. E a crise que finda ela, a gente vai analisar, mas ela se dá principalmente por questões bélicas, econômicas e também sociais. Um momento em que há uma unificação entre Portugal e Espanha, há o quê? Uma separação territorial do Tratado de Tordesilhas, que separou de um lado o que era de Portugal e de um lado o que era de Espanha. Isso ficou meio nublado, né? Porque os dois países estavam unidos em torno de um único rei. Então, esses limites territoriais, esse é o momento, né, que os limites territoriais, eles vão ficar nublados, e a gente vai ver, por exemplo, os jesuítas, em diversos momentos, eles vão estar a mando da coroa portuguesa, atuando, né, a mando da coroa portuguesa não, mas, sei lá, um jesuíta português atuando num território espanhol, né? Esse limite territorial nublado foi um mecanismo fundamental na expansão do que virá a ser, posteriormente, o Tratado de Madrid, né, em 1750, porque os avanços portugueses durante esse período nublado são significativos, né, inclusive na expansão bandeirante. E também, obviamente, na expansão jesuítica, porque os jesuítas eram grandes proprietários de terra, então eles vão avançar consideravelmente para as regiões que, né, que seriam, né, a partir do Tratado de Tordesilhas, na verdade, de posse da Espanha, mas que depois, com os outros tratados e limites territoriais, vão ser territórios portugueses. O avanço para o oeste é considerável, exatamente por causa desses limites territoriais nublados, né? É tudo uma coisa só. E os conflitos holandeses se acirram nesse período. A Espanha, ela já tinha um histórico de conflitos com os holandeses. Com a União Ibérica, esse conflito que era antes espanhol se torna também um conflito português, né? É um conflito entre a União Ibérica e os holandeses. E é um conflito que se acirra, um conflito que não existia para Portugal, e um conflito que incomoda as elites portuguesas, uma vez que não existia esse conflito, mas só por causa da União Ibérica agora existe. Então, os portugueses têm, né, esse conflito como um problema. Os holandeses não eram inimigo e agora tem que ser inimigo por causa de uma União Ibérica. Então, os conflitos com os holandeses gestam o que viria a ser o precursor da crise, né, colonial e da crise da União Ibérica, que depois vai se separar lá em 1640. Somado aos conflitos holandeses, havia uma crise colonial aqui, né? As colônias estavam sofrendo muito com a má administração de alguns governadores que sucederam, né, o Tomé de Souza, e também pela falta de uma administração econômica que visasse um mercado interno. Nesse momento, a gente tem na colônia um foco exportador. Então, são as plantações de cana-de-açúcar, o beneficiamento desse açúcar, a produção mais tardar, já no século XVII, do tabaco, a produção aurífera, né, um pouco mais tardar, já quase no século XVIII. Então, assim, essas produções todas estão voltadas para a exportação, para o comércio monopolizado português e para exportação para a Europa, né? Então, há o quê? Uma falta de produção para mercado interno. E isso gera crises de fome. Se a gente só produz para mandar para fora, não sobra nada aqui para dentro, né? Então, é necessário que haja uma produção para o mercado interno. Então, a gente tem tanto uma crise bélica e política internacional com os holandeses, quanto uma crise interna em relação às colônias. E aí é que a família Bragança, uma nobreza, né, portuguesa, organiza uma revolta que vai, né, se consolidar no fim da União Ibérica em 1640. Inclusive, né, é um momento em que eles vão ter que enfrentar, né, essa coroa de Bragança, o Duque de Bragança vai ter que enfrentar
as crises de fome, que começam em 1638 e vão até meados de 1750. E essas crises de fome assolaram drasticamente a colônia. A gente vai ver depois, posteriormente, no módulo 3, quando a gente for discutir a economia, a gente vai falar sobre a produção aurífera, sobre Minas Gerais, a produção do ouro. E lá a gente vai ver como a crise de fome afetou muito a colônia, muito a província, né, e muito as pessoas que estavam voltadas para o extrativismo e para a produção do ouro, né, inclusive nobres, né, inclusive grandes proprietários de terra que passaram fome da mesma forma por causa dessas crises que ocorreram devido à falta de um olhar para o mercado interno. Inclusive, a gente está vendo aqui uma perspectiva que reverbera, né, nos dias de hoje, né? Hoje, o mercado agroexportador, né, o agro, o negócio, as grandes plantações, elas não abastecem o mercado interno, né? São os pequenos produtores que abastecem internamente, né, a mesa dos brasileiros, né? Não é, né, as grandes produções agrícolas de soja, enfim, que fazem esse abastecimento. Esses produtos, né, essas commodities são, na verdade, exportadas, né, para outros países. Essas crises de fome, além dessa falta de visão do mercado interno, elas tinham outras causas. Uma delas era o manejo inadequado da tecnologia agrícola. O que acontece? Esse é um momento em que a principal forma de trabalhar com a terra, ela era uma técnica, que é a técnica da coivara, que é uma técnica indígena, né, de manejo da terra. A técnica da coivara, que inclusive tem a queima como um dos seus elementos, né, ela é uma técnica que permite uma recuperação do solo, uma recomposição do solo. E a prática extrativista, e principalmente uma prática colonial, né, desconsiderou esse manejo que os indígenas tinham com a terra e fez com que a terra produzisse menos, exatamente pela forma inadequada que estava trabalhando com ela, né? Além de que a tecnologia, né, empregada, né, aqui, principalmente nas produções de açúcar, eram muito inferiores, né? Inclusive, a gente vai estudar isso, mas mais para frente, quando a gente começa a ter uma concorrência de produção de açúcar, né, com as Antilhas, a produção das Antilhas ela era maior exatamente pela tecnologia que era utilizada no beneficiamento da cana-de-açúcar, né, no momento que você transforma a cana-de-açúcar em açúcar mesmo. E depois só que essa nova tecnologia é trazida aqui para a América Portuguesa para que a gente consiga ter uma produção um pouco mais rentável. Além disso, né, as plantações que eram feitas aqui, diferente dos indígenas, eram monoculturas. Então, se plantava cana, aí se colhia cana, e depois se plantava cana de novo, se colhia, plantava e plantava. Isso eliminava a biodiversidade e fortalecia as pragas. Quando você planta só uma coisa, se alguma praga pega aquilo, vai pegar em todo, né? Em todas as regiões, em todas as plantações. Por quê? Porque está plantando uma coisa só numa colônia inteira, que no caso aqui era o açúcar, né? Que era plantado, enfim, aos montes, principalmente na região Nordeste. Então, como era sempre plantada a mesma coisa, se vinha uma praga, pegava em toda a produção. Não havia uma diversificação grande, né? Obviamente que a gente vai estudar isso, mas havia outras produções, né? Até como a gente viu ali a questão da agropecuária. O que havia na região Nordeste era uma intensidade de uma única plantação em um único período. Não se plantava outra coisa na terra além de cana. Não se mudava, por exemplo, cana, depois tabaco, sabe? Quando você vai alternando para evitar, por exemplo, para não eliminar a biodiversidade e também para evitar que uma praga vá passando, né, de uma plantação para outra. Não havia isso, né? Então, eliminava-se a biodiversidade e fortalecia o desenvolvimento das pragas. Não tinha recomposição de solo, né? Não se pensava nisso. Então, basicamente, se plantava, colhia e plantava de novo. E um ponto fundamental para entender as crises de fome são os preços tabelados e os preços variáveis. O que ocorre nesse momento é que o foco administrativo da colônia é um foco econômico exportador. A venda do açúcar, por exemplo, que era um dos itens mais vendidos nesse momento e que tinha um foco exportador, ele tinha preço variável.
Ou seja, se a produção custasse mais, o preço do açúcar poderia custar mais. Se a produção custasse menos, o preço do açúcar poderia custar menos. Os preços de produção para mercado interno, ou seja, agropecuária, mandioca, feijão, né, trigo, essas outras coisas que eram plantadas que tinham a intenção de alimentar as pessoas que trabalhavam aqui e não de exportar, elas tinham preços tabelados. Por quê? Porque para o produtor exportador, que é quem vai gerar riqueza para a metrópole, ele precisava ter o menor custo possível de mão de obra. Como que eu vou ter o menor custo possível de mão de obra? Porque o menor custo possível de mão de obra vai significar que eu vou ganhar mais dinheiro com a produção, por exemplo, do açúcar, e que a metrópole, na taxação, vai ganhar mais ainda. Quanto mais eu produzo, mais a metrópole tem. Então, como que eu vou baratear a mão de obra? Primeiro, mão de obra escrava, né? Escravizado, só compra ele lá, deixa ele trabalhando igual um condenado, mas eu tenho que dar uma comida para ele, né? Senão ele vai morrer. Que comida que eu dou? Olha, a gente plantou aqui mandioca e esse ano a mandioca a gente vai ter que cobrar mais caro porque não rendeu tanto. Não, isso dificulta o trabalho de quem é produtor e exportador, porque ora o preço da mandioca vai estar mais alto, ora vai estar mais baixo. O que a gente vai fazer? Tabelar, tabela o preço. A mandioca sempre vai ser o mesmo preço para que isso não influencie na produção exportadora. O que isso fez? Fez com que muitas pessoas desistissem de produzir para o mercado interno, porque o preço era tabelado. Então, ora, a produção para mercado interno era uma produção que custava pouco, ora, se tivesse um período de seca, por exemplo, a produção para o mercado interno ia custar muito mais, só que o preço ia ser o mesmo, o preço era tabelado. Isso dava um prejuízo muito grande para quem era produtor de mercado interno e fez com que muitos deixassem de produzir para o mercado interno. E isso gerou o quê? Crises de fome. A gente não tem o que comer, né? Porque as pessoas não querem produzir para o mercado interno. Muito tempo depois, essa política foi mudada, depois da União Ibérica, inclusive pela família Bragança, essa política foi mudada e os grandes produtores, eles foram obrigados a produzir, a pegar uma parte da sua terra e produzir também para o mercado interno. Então, houve um incentivo de produção para o mercado interno. Mas o foco colonial sempre foi exportador. O Brasil como exportador de commodities para a Europa, né, para o Ocidente. Até hoje, né, muita dessa característica ainda está presente, né? O Brasil ainda é muito exportador. Então, além disso, muitas secas no Nordeste, as secas afetavam diretamente a produção de alimentos para o mercado interno e gerava, né, enfim, diversas crises de fome também nesse contexto. Mas os preços tabelados é fundamental para entender essas crises de fome. A Coroa de Bragança fez diversas reformas administrativas e criou diversos conselhos que tinham a intenção de centralizar a política em algumas pessoas e alguns comitês, enfim, alguns ajuntamentos de pessoas, né? Então, por exemplo, o Conselho de Guerra era um grupo de pessoas que decidia sobre as questões de guerra e foi criado, inclusive, para que as incursões holandesas e francesas fossem detidas, né? Conselho Ultramarino era o conselho que fazia uma discussão comercial, ou seja, era o principal conselho administrativo da colônia, uma vez que discutia tudo que era exportado, discutia aspectos econômicos, né, que poderiam gerar riqueza para a colônia e para a metrópole, né? Então, o Conselho Ultramarino era importantíssimo, cuidava tanto do mercado exportador, quanto também, por exemplo, do tráfico de escravos, né? E a Junta dos Três Estados, que era uma junta que não estava, nenhum desses conselhos está um acima do outro, mas o Conselho Ultramarino tinha mais poderes, né, do ponto de vista econômico, né, ele vai interferir em várias questões. Mas também a Junta dos Três Estados, porque nesse momento nós temos 3 estados no Brasil, né? Com a Coroa de Bragança é criado, por exemplo, o estado do Grão-Pará, né? Maranhão e Grão-Pará. Então, a gente tem três localidades, 3 divisões, né, dentro do Brasil colônia, que vão estar se unindo, unificando nessa junta dos 3 estados. Então, há um processo de centralização de poder na coroa e não no rei. Aqui é importante. Antes da coroa de Bragança, antes da União Ibérica, o foco era no rei. Ou seja, o rei era uma figura a ser respeitada. Nesse momento aqui, o foco está na centralização do poder na coroa. Por quê? Por causa da crise que levou a União Ibérica, que era uma crise sucessória, ou seja, a família não tinha alguém para assumir, né, a sucessão do trono.
Quando o foco muda para a coroa, a intenção é exatamente essa, é de que a lealdade não seja aquela figura do rei que pode simplesmente morrer e causar uma crise sucessória, mas que seja a coroa, né? Ou seja, a instituição que representa o poder máximo daquele governo, né? Que no caso é a coroa, mas não necessariamente o rei, né? Mas a coroa. E a gente também tem um grande controle comercial, que foi muito importante nessa época, através da criação das companhias de comércio, né? E aqui um destaque para a Companhia Geral do Comércio do Brasil, que reunia as demais companhias, e que é quem regulamentava e regulava, né, o mercado exportador. Essas companhias são responsáveis, né, por exemplo, fazer a fiscalização do que sai, né, e evitar o contrabando, que era gigantesco no Brasil colônia, né? O contrabando, na verdade, existe muita dificuldade dos historiadores de conseguir dimensionar a produção agrícola, o tráfico de escravos aqui no Brasil, porque a grande parte do que chegava, né, de, por exemplo, escravizados africanos e do que saía, que era comercializado, por exemplo, o tabaco, né, era através, né, de um mercado paralelo, né, que é considerado contrabando porque precisava passar pela taxação e tributação da coroa. Diversificação econômica, então eu coloquei já tabaco, mandioca, açúcar, pecuária, né, cada vez mais tentando tirar, né, de uma única produção a rentabilidade econômica da metrópole. Então, a gente tem nesse momento um fortalecimento do tabaco, né, da mandioca como produto de mercado interno, do açúcar também, que foi um dos grandes alimentos a serem exportados pela colônia, e também da pecuária, tanto para a alimentação do mercado interno quanto também do externo. Aqui algumas referências, né, que a gente utilizou nessa aula. Então, o que a gente precisa pegar, né, dessa unidade? A gente precisa pegar esses períodos, né, em que se constituiu uma política administrativa colonial, no que deu certo e no que deu errado. Então, você veja, a gente tem um primeiro momento em que a divisão de terras não é suficiente, mas que se vê na diversificação econômica e também na unificação do poder na mão de uma pessoa, que era o governador geral, uma forma de fazer com que a colonização acontecesse. A União Ibérica, né, que é fruto de uma crise sucessória, também vira, né, finda, na verdade, também numa crise. Ou seja, é um momento de má administração dessa colônia, é um momento em que os limites territoriais são cada vez mais nublados, e é um momento também em que abre-se brechas para que outros países também tentem, né, fazer incursões para pegar pedaços de terra desse novo mundo. E é a partir do fim da União Ibérica em que se resolve algumas questões e problemáticas, ou que se enfrenta a elas, como, por exemplo, a questão das crises de fome. O que a gente está enxergando nisso? A gente está enxergando uma política colonial que busca encontrar a melhor forma econômica e extrativista de produzir bens para exportação e acumulação de capital na metrópole. Então, é isso que a gente está vendo. A coroa se adequando, a coroa buscando formas políticas de conseguir se estabelecer na colônia, né? A melhor organização social, um melhor modelo econômico e um melhor modelo administrativo. O tempo todo, essa administração pública colonial ela vai sendo cada vez mais incrementada e mais políticas vão surgindo a partir também da expansão desses territórios. Então, quando a gente está analisando isso, companhia de criação de companhia de comércio, quando a gente está enxergando a criação, por exemplo, do governador geral depois das capitanias, a criação de 3 estados, tudo isso a gente está vendo a questão política da América Portuguesa até 1750 buscando se consolidar uma administração pública na colônia, enfrentando vários percalços e tendo como foco a exportação. Esse é o foco da colônia e que muitos, né, historiadores vão afirmar que, inclusive, essa gestação econômica, ou seja, esse início do Brasil colônia como um Brasil que exporta commodities, ele está tão entranhado na gênese brasileira que até hoje é o que a gente faz, né? Muitos historiadores vão dizer isso. Até hoje é o que a gente faz. A gente exporta commodities. E é o que a gente está vendo a partir dessas políticas. As políticas elas não estão necessariamente preocupadas com o bem-estar social, elas estão preocupadas com isso.
qual que é a melhor forma de organização que nós podemos fazer na colônia a fim de ocupar as terras, mas de produzir e trazer, assim, riquezas para a metrópole. Então, é isso que a gente tira dessas políticas iniciais, que vão de 1530 até 1750. Posteriormente, né, 1750 é um ano muito importante, é o início da era de Marquês de Pombal, que dá uma grande mudança no panorama político. E a gente vai ver isso mais para frente, lá no módulo 4 só, mas também para finalizar, né, o período colonial de 1750 a 1822, lá no módulo 4, para a gente finalizar essa perspectiva política. No módulo seguinte, nós vamos ver um pouco sobre a perspectiva econômica, tanto da mão de obra quanto da produção econômica e das diferentes produções e conjunturas econômicas que o Brasil colônia viveu. Então, eu espero que a gente tenha construído juntos muito conhecimento e bons estudos.